Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, como estão todos? Esperamos encontrar todos bem, com disposição, com saúde e que as bênçãos de Jesus estejam sempre para as nossas vidas. Hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós vamos partir para o capítulo 25, buscar e achareis, mas precisamente no item 6 a 8. Observai os pássaros do céu. Talvez você já tenha ouvido falar dessa parábola de Jesus, mas nós vamos pegar um trechinho dela e vamos comentar. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consumirão, onde os ladrões os desertarão e os roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes o consumirão, onde os ladrões não penetram nem roubam, pois onde está o vosso tesouro também estará o vosso coração. E digo mais: não vos inquieteis por encontrar o que comer para o sustento de vossa vida, nem por terdes roupas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que o alimento e o corpo não é mais que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e nem colhem, e nem guardam nada em celeiros, mas vosso Pai Celeste vos alimenta. Vós não sois mais do que eles? E quem é aquele que dentre vós que pode, com todos os seus cuidados, acrescentar a sua estatura à altura de um côvado? Porque também vos inquietais pela roupa. Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se, pois, Deus que tem o cuidado de vestir desse modo uma erva do campo, que hoje existe e que amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá vós de vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não fiqueis inquietos pelo dia da manhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua aflição. Está relatado isso no Evangelho do Apóstolo Mateus, no seu capítulo 6, 19, 21, 25 a 34. E Allan Kardec, através do Espírito de Verdade, vai nos explicar. As palavras do ensinamento de Jesus, interpretadas ao pé da letra, seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por consequente, de todo o progresso. Dessa forma, o homem seria reduzido a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não teriam atividade. Se ela tivesse sido sua condição normal na Terra, jamais teria saído do estado primitivo, e se fizesse dessa condição sua lei natural, viveria sem ter nada o que fazer. Esse não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse em outras vezes com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem abrigo, mas deu-lhe inteligência para fabricá-los. O que significa isso, né? O que o Evangelho segundo o Espiritismo quer nos dizer, e também nas explicações do Mestre Jesus. Você já notou uma coisa? E talvez a gente às vezes nem perceba, né? Nós normalmente se preocupa muito por certas coisas e que nós não deveríamos nos preocupar. E essas preocupações, às vezes elas nos pesam tanto. Será que isso, o que está acontecendo? Nós vivemos no mundo material. Como diz aqui, né, Allan Kardec, nós vivemos no mundo material e precisamos de coisas materiais. E precisamos também da modernidade das coisas materiais. Se nós não tivéssemos a modernidade das coisas materiais e isso não fosse colocado pelos bons espíritos para o nosso aproveitamento, hoje eu não estaria conversando com você como estou conversando aqui, nesse exato momento, né? As palestras, as conversas teriam sido muito mais distantes, muito mais diferentes. Vamos pegar no exemplo, né, do próprio codificador Allan Kardec, que viajava longas e longas distâncias para poder conversar sobre a doutrina espírita. Passava dias e dias, às vezes até meses fora, dentro e para divulgar essa parte as partes da doutrina espírita, né, de carroça, né? Hoje você tem uns meios de transporte dos mais variados possíveis, mas que encurtam a distância para onde você quer ir. Então tudo isso faz parte do nosso progresso. Se nós não tivéssemos autorização do mundo espiritual para
fazer com que isso melhorasse, nós estaríamos ainda, consequentemente, andando a pé. Então as melhorias que nós temos no mundo material, elas não servem realmente para o nosso conforto. Jesus não disse que a gente não deveria ter conforto, não disse que nós não deveríamos trabalhar para conseguir esse conforto, não disse que nós não deveríamos trabalhar também para conseguir coisas melhores para a nossa vida, mas ele disse que isso não é a finalidade da nossa existência. A finalidade da nossa existência é um bem muito maior, uma coisa muito maior, para que a gente possa evoluir espiritualmente, porque tudo vai sendo colocado por acréscimo. Então, quando eu procuro ajudar, quando eu procuro trabalhar, quando eu procuro aprender, né, as coisas do mundo espiritual, quando eu procuro compreender as outras pessoas, Jesus nos diz: não se preocupe com as outras coisas, que as coisas vão sendo acrescentadas. Então, eu não vou me preocupar, por exemplo, com o último lançamento da moda, né? Se eu não tenho necessidade de comprar, porque nós vivemos num mundo muito de consumismo, né? E esse mundo consumista está nos trazendo sérios problemas, né? Sérios desafios, vamos dizer assim, que nós temos que dar um jeito de arrumar, né? Não podemos deixar desse jeito. Então, isso quer dizer que eu preciso de alguma coisa, eu tenho que analisar se eu preciso realmente disso. E não cair no princípio, porque é a moda, porque mudou. O que nós vemos bastante hoje, né? Que você tem o direito de ter tudo que você quer na vida dentro de um princípio de que isso vale valer a pena e seja uma coisa prática. Vamos pegar um exemplo bem prático. Você precisa de um automóvel, então um direito que você tem seu automóvel. Agora não é porque saiu um novo modelo lá, que o meu carro está novo, está com 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, mas meu carro está andando, eu estou fazendo manutenção. Eu preciso do outro mesmo? Para quê? Porque o meu vizinho comprou, porque algum parente comprou, então eu quero me mostrar? Não, não tem necessidade, né? Mas eu posso mudar, não posso, né? O que ele diz aqui? Bom, primeiro você procura o reino de Deus. Vai trabalhando tudo que, na medida do teu esforço, na medida daquilo que você quer, vai tendo. A espiritualidade vai te dando ideias e modos de você chegar ali e conseguir aquilo que você quer. Isso é o que vale a pena. E não nos desesperarmos, porque não sei o quê, eu vou fazer uma prestação. Lembre-se, né, que quando você for fazer uma prestação, a prestação é muito tempo para você pagar, né, e a gente não se dá conta disso daí. Ele diz também que nós devemos nos preocupar muito pouco com as nossas condições materiais, no sentido em que nós vamos realizar alguma coisa no bojo da nossa família. Nós nos preocupamos, claro, com com os filhos, nós nos preocupamos com a educação dele, mas nós também temos que nos preocupar com com a condução deles na nossa vida. É isso que Jesus nos diz. Não se preocupe se ele estuda desse jeito, se ele faz desse jeito. Não. Se preocupe com que ele progrida do melhor modo possível dentro do caminhar deles. Sem fazer comparações, né? Às vezes os pais fazem umas comparações com os outros irmãos. Teu irmão consegue ser coisa, teu irmão consegue. Não, cada um dentro do seu ritmo, né? O resto vai sendo acrescentado para ele. Na nossa vida espiritual, como é que ela está? O que estamos procurando para melhorar? Jesus também nos aplica isso daí, né? Observa os pássaros do céu, né? Fica observando eles. Todos os dias eles saem para comer, todos eles voam, todos os dias eles procuram fazer os seus ninhos. E eles nunca ficam desamparados. E Jesus nos aplica porque você que tem a condição de ter um pensamento melhor, uma ideia melhor, um espírito melhor, você vai ficar desamparado de Deus. Porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo, põe ele à parte. Nós colocamos muito Deus à parte, né? E somente procuramos ele no desespero, quando nós precisamos alguma coisa de saúde, alguma coisa disso. Não, vamos procurar o reino dos céus o mais frequente possível, através do ensinamento, através do aprendizado, através da leitura, procurando sempre nos modernizar, procurando sempre analisar e procurando sempre fazer o melhor possível. E esta é a mensagem maior de Jesus em relação a observar os pássaros do céu. Observe você também, eu observo.
Eu vejo certas coisas assim nos pássaros assim que me deixa maravilhado, né? Às vezes eu fico pensando por que eles vêm aqui, né, nessa grama comer aqui, e às vezes eles não vêm, né? Por quê? Porque é Deus guiando eles para as necessidades que eles mais necessitam. E se Ele guia os pássaros, por que não vai guiar nós também? Muita paz e prosperidade para você. E esse ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que é dentro do Evangelho de Jesus, tenha servido para você, né, para você fazer o melhor possível sobre a sua vida. E se isso te ajudou, repasse para as outras pessoas. E Jesus nos dê sempre o seu aval para que a gente possa se encontrar uma próxima vez. Paz e prosperidade a todos.